Olá, aqui é Diogo Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre uma pergunta, você fica feliz ou com inveja do sucesso dos outros? Né? Quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que existe uma diferença gigante, enorme, fantástica, imperdível quando a gente fala nesse cenário. Por quê? Muitas vezes, na verdade, você tem consciência quando você está aqui comigo. Talvez você esteja me escutando no podcast, me assistindo através de algum vídeo, né, alguma plataforma, ou mesmo você está sentindo essa energia. E aí, nesse caso, quando você tem 100% de consciência, Diego, quando eu estou assim, eu consigo mensurar o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto. E quando você está no momento presente, no agora, é muito fácil você, por exemplo, desejar coisas boas, né, coisas positivas. Mas quando a gente pensa no seu dia a dia, né, basicamente você foi condicionado, programado, né, basicamente a viver com o seu subconsciente. E por isso que é tão importante, né, eu falo muito isso aqui nos vídeos, podcasts, o quão importante é você entender que reprogramar não é brincadeira, né? Reprogramar pensamento, as suas emoções, as suas atitudes, demanda tempo, demanda esforço, demanda dinheiro, porque você tem que investir em você e, consequentemente, você se transforma, você torna a ser uma pessoa completamente diferente de quem você era. E por que eu estou dizendo tudo isso, falando de felicidade ou inveja em relação aos outros? Porque na maior parte das vezes, você pode estar sendo hipócrita, ou seja, você fala uma coisa e você não age daquela mesma maneira. Você, na verdade, não tem a coerência. E eu quero dizer isso de uma maneira muito simples, porque na maior parte das vezes que você acha uma coisa, né, uma percepção, ela não ocorre, ou seja, não se torna uma realidade. Né? Tem até uma frase do Leibniz no século XVIII que ele postula que basicamente a percepção não é a realidade. E isso, na verdade, pode prejudicar demais o seu avanço dentro da sua vida, da sua carreira, no seu dinheiro, na sua família, nos seus relacionamentos, da forma que você lida com o seu próprio dinheiro, ou mesmo com qualquer situação que você esteja enfrentando atualmente. Bacana? Eu quero dizer isso porque imagine ao seu redor, eu quero trazer um cenário para você. Existem pessoas prosperando? Existem pessoas viajando mais? Existem pessoas que, na verdade, falam bem, elogiam as outras pessoas? Existem pessoas ao seu redor que agradecem pela vida, pelo trabalho que elas têm, até mesmo pelas dificuldades, às vezes só contextualizando que aquela dificuldade que ela ou ele está passando está representando uma transformação. É como se fosse o mito da Fênix, um mito grego, né? Muito bonito, muito esclarecedor, que basicamente você está renascendo das cinzas. Existem pessoas assim? Ou existem mais pessoas que reclamam, existem mais pessoas que se vitimizam, existem mais pessoas que, na verdade, emitem uma frequência vibracional de tristeza, de raiva, de ódio, ou seja, sempre estão reclamando de alguma coisa. Pode ser o governo, pode ser família, pode ser vizinho, pode ser inclusive de alguém que esteja tendo sucesso, né, e basicamente esteja falando isso para você e num tom meio sarcástico, irônico, está compartilhando com você essa situação, porque fulano ou cicrana está vivenciando uma vida completamente diferente. Você tem pessoas assim ao seu redor? Eu quero dizer isso porque é como se fosse da água para o vinho, né? A lei das polaridades, ou mesmo da correspondência, que está em cima, que está embaixo, que está embaixo, que está em cima. E aí, no caso, quando a gente pensa nessa perspectiva, muitas das vezes você vai falar o primeiro instinto, por isso que eu estou falando para você. Você deseja felicidade ou você inveja? É lógico que você vai falar, não, eu desejo a felicidade para os outros. É óbvio que isso vai acontecer. Mas será que na prática isso ocorre? Será que, na verdade, você, quando vê uma pessoa ganhando mais dinheiro que você, sendo mais feliz que você, viajando mais que você, uma pessoa que, na verdade, está concretizando, vamos dizer, materialmente no mundo físico, né? Basicamente na terceira dimensão, que nós experienciamos, né? Várias experiências, mas não só isso, mas situações as quais nas outras dimensões elas são diferentes, você numa forma subconsciente, talvez você não esteja sendo tão feliz assim. E isso tem um motivo, né? O primeiro motivo deles, a gente pode dizer em relação ao que você tem armazenado, ou seja, qual que é o seu padrão em relação aos seus pensamentos que você trouxe, né, de vários sistemas de crenças, então familiar, religioso, político, político partidário, social, às vezes até mesmo psicológico, que você aprendeu que era daquele jeito e não pode mudar. Às vezes até mesmo no seu relacionamento, da pessoa que você está atualmente, ela influencia demais a sua tomada de decisão. Então você pensa como ela ou como ele, ao invés de pensar por si mesma ou por si mesmo. Então o que isso ocorre na maioria das vezes? Você está repetindo padrões,
sobre determinadas situações, mas que não são seus, ou seja, você aprendeu ao longo do processo e logicamente que tem como mudar. Segunda forma tem a ver com as experiências que você mesma teve ou mesmo teve, né? Vamos pensar uma situação que é bem fácil, bem didática da gente falar. Você foi treinado ou treinado ao longo da história da sua vida sempre entender que uma pessoa que ganha dinheiro é uma pessoa que conseguiu aqueles bens, né, ou mesmo numerário, o dinheiro, né, o monetário, de uma forma ilícita, ou seja, ilegal, não pagando imposto, na verdade, entendendo que os ricos, eles não têm o reino dos céus, eles são pessoas que, na verdade, passam as pernas nos outros, sempre estão tendo um jeitinho para conseguir o que querem, na verdade, a maioria da população continua pobre, né? Eu quero dizer isso porque quando você começa a repetir padrões, repetir pensamentos, repetir palavras, repetir, por exemplo, emoções, né? E a emoção é uma memória do passado, você começa a armazenar aquilo como se fosse uma verdade, né? É logicamente factível que existem pessoas que passam a perna, né? Mas não significa que a pessoa só que é rica materialmente passa a perna. Isso é uma falsa verdade, ou mesmo uma falsa percepção. É algo que, na verdade, é um argumento que virou um fato, né? Mas basicamente, logicamente que não. Né? Das duas vias, uma pessoa pobre materialmente ou rica materialmente pode ser uma pessoa ilícita, né? Que usa meios ilegais para conseguir determinados fins. Mas esse não é o objetivo desse vídeo. Eu quero dizer para você, talvez por causa disso, você acha que, por exemplo, alguém que está ganhando mais dinheiro que você conseguiu de uma forma ilícita. Né? E é isso que, na verdade, pode afetar você diretamente. Porque se você não é feliz com uma pessoa que ganha mais dinheiro que você, como que você vai ser feliz ganhando dinheiro? Né? Se você não é feliz vendo uma pessoa que tem um relacionamento bacana, como que o seu relacionamento amoroso, íntimo, vai ser bacana? Se você, na verdade, não deseja o bem para aquela pessoa que comprou um apartamento, uma casa, um carro novo, ou mesmo um carro seminovo, alguma coisa nesse sentido, você vai conseguir também ganhar uma casa, comprar, né? Uma casa, um apartamento, um carro novo, seminovo. Como que, na verdade, você, que é um espelho de quem você mais compartilha suas experiências, porque existe até como chama? Uma teoria, né, na verdade, dos essênios que vão dar origem ali aos gregos, né, o povo judeu, e a gente fala bastante da teoria dos espelhos. Então, você é o espelho de quem você mais compartilha os seus dias. Então imagina, todos os dias, quem são as pessoas que mais com você compartilha. Então não é falso a prerrogativa, né? Veja bem a lei dos 5, né? Que basicamente quem são as 5 pessoas que você mais convive. Isso é óbvio, isso é fato, isso é factível. Não tem a ver apenas com as 5 pessoas, mas tem a ver com a energia que você doa com essas pessoas, porque cada vez mais que você atua nessa maneira, você vai perceber que você tem padrões muito parecidos. Imagina que, na verdade, você passa mais tempo com a sua mãe. E sua mãe, na verdade, ela tem crenças limitantes em relação ao dinheiro. Então, basicamente, quando você vê essa perspectiva, é muito fácil de você, por exemplo, ter experiências as quais você vai condenar o dinheiro. E aí, no caso, se uma pessoa ganha mais dinheiro que você, o que vai acontecer? Naturalmente, subconscientemente falando, você vai desejar e ser uma pessoa invejosa. Ou seja, o que eu quero trazer de reflexão, até mesmo de uma provocação para você que está me escutando, me assistindo, me sentindo agora, é que muitas vezes você não está desejando a felicidade do outro. Muito pelo contrário. Subconscientemente, você está sendo uma pessoa invejosa, sendo uma pessoa completamente oposta àquela pessoa que você gostaria de ser. E por isso, eu quero convidar você, perceba que quanto mais você tem essa compreensão, né, em inglês a gente chama awareness, você descobrir, você ter uma visão além do alcance, né? Você descobrir o que está passando com você, fica mais fácil de você controlar tudo aquilo que está se passando. Então, quando você desejar felicidade para alguém que tem um carro novo, uma casa nova, uma experiência, um trabalho novo, foi promovida, foi promovido, às vezes até mesmo pediu demissão para conseguir abrir um negócio próprio, você fica feliz, mas de verdade, entendeu? E você vai sentir isso como? Você vai sentir a sua frequência vibracional mudar. Então, de uma forma invejosa, o que é uma inveja, né, se a gente pensar? É uma frequência vibracional baixa. Você vai ficar mais densa, mais denso. Você vai compreender que é algo meio instintivo, né? Aí tem gente que vai falar, não, é do pecado, é do obsessor, né? Não é nesse sentido que eu estou falando, e na verdade nem é a nossa linha da alquimia da mente. Mas você vai sentir que é alguma coisa que na verdade não transcende. E quando é de verdade, você sabe o que eu estou falando. Quando é de verdade, você sabe, fica feliz mesmo.
Putz, que maravilha, né? Era isso que a pessoa precisava, eu sei que ela precisava, ela merece. Quantos anos trabalhando, quantos anos querendo aquilo, né? Eu quero dizer isso para você porque isso é para você, para os outros, mas você vai perceber que quanto mais você fizer para você em relação a prestar atenção, ter esse awareness, essa autopercepção ao redor, você vai perceber que pessoas vão, entre aspas, desejarem a felicidade para você, mas no fundo, você, como uma pessoa, às vezes, mais aberta a compreender, a gente fala em relação à energia de outras pessoas, né, frequências vibracionais, eletromagnéticas, você vai perceber que, na verdade, o que ela falou, o que ele falou, foi com um tom de inveja. E às vezes a pessoa que falou, ela ou ele, não tem consciência do que elas falaram. Ou seja, elas estão falando condicionadas. E aí, no caso, você, ao invés de apenas ser uma pessoa observada, né, observado tudo aquilo que você está fazendo, você começa a ser observador, observadora de todas as situações. Ah, Diego, mas se uma pessoa está dizendo inveja para mim, eu sou sendo uma pessoa negativa? Logicamente que não, meu amigo, minha amiga. Na verdade, você está tendo o quê? Experiências. E as experiências, na verdade, determinam também quem você é e, obviamente, em quantidade e qualidade. Mas não significa que, na verdade, porque tem pessoas negativas, eu sou uma pessoa negativa. Não necessariamente. Talvez, na verdade, na maioria das vezes, você está na vida daquela pessoa para que ela consiga enxergar aquilo que você já enxergou há um tempo atrás e, na verdade, você vai também ajudar essa pessoa a abrir os olhos em relação a esse caminho também, tá bom? E para ajudar você que às vezes pode ter mais dificuldade em relação a esse processo, né, de transição, eu quero convidar você para clicar no primeiro link da descrição que tem um curso nosso, um treinamento avançado para ajudar nesse processo. Basicamente é muito fácil, muito simples. Aqui no vídeo ou no podcast, clica no primeiro link da descrição que tem mais informações sobre esse treinamento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!